aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão igual aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitarão. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, neste momento, vamos pedir o auxílio do Espírito Santo sobre nós, para compreendermos a palavra que Jesus acaba de nos falar. Irmãos e irmãs, hoje celebramos a liturgia do 32º domingo do tempo comum, e nós já estamos caminhando para o encerramento do ano litúrgico, que já acontece agora no final do mês, com a celebração de Cristo Rei do Universo. E os conteúdos que encontraremos nos evangelhos destes últimos domingos, antes da festa de Cristo Rei, sempre nos remeterão para uma dimensão escatológica, ou seja, para aquilo que nos remete aos fins dos tempos, aquilo que nós devemos compreender sobre a vida após a morte. E é por isso que o Evangelho de hoje vai nos trazer esta temática. Então vamos agora ao contexto do texto. Aonde Jesus estava quando se deu o acontecimento do Evangelho de hoje? Jesus estava em Jerusalém. Então, assim que Jesus chega em Jerusalém, ele vai para o templo. E qual era a missão de Jesus no templo? Ensinar a boa nova. Então, em casa, vocês podem retomar
o capítulo 20 do Evangelho de São Lucas, porque o trecho de hoje foi retirado do capítulo 20. Então vocês vão ver que Jesus estava no templo já no início do capítulo, e que o Sinédrio, que era a estrutura religiosa mais alta do judaísmo naquela época, começou a questionar a autoridade de Jesus. Então o Sinédrio era composto pelos sumos sacerdotes, pelos escribas e pelos anciãos. Era a cúpula mais alta, podemos dizer assim, da religiosidade de Israel. Mas como o povo de Israel não acolhe Jesus como Messias, como Salvador, vê nele uma ameaça diante da sua estrutura religiosa. E o caminho para querer tirar Jesus é o caminho do questionamento, da dúvida, levantar falsos testemunhos contra ele, dizer que ele está cometendo blasfêmia. Então Jesus está neste ambiente sutil de dúvidas, de perguntas, de questionamentos e mais ainda de incredulidade, ou seja, falta de fé. E agora vai aparecer um grupo falando com Jesus. Vamos voltar ao texto? Pegue aí o seu folheto, Evangelho de hoje, vamos tomar o versículo 27, primeiro versículo do Evangelho. Vamos ler juntos esse versículo? Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e o interrogaram. Vamos parar aqui, antes da pergunta deles. Por quê? Tem alguns elementos que precisamos entender. Então, diante da missão de Jesus de ensinar no templo, aparece um outro grupo. Quem eles eram? Os saduceus. E aí você poderia perguntar: padre, quem eram os saduceus? Então, os saduceus eram uma facção religiosa, era um grupo religioso, pertencente ao judaísmo também, porém este grupo era um grupo muito rígido e tradicionalista, e eles acreditavam apenas no Pentateuco, ou seja, na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles não aceitavam, por exemplo, os livros dos profetas como inspirados por Deus, ou seja, não acreditavam nos conteúdos de fé que viam naqueles livros. E aqui vem um fator interessante, porque se eles eram conhecedores dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, a Torá, se eles não acreditavam nos profetas, eles vão questionar Jesus de um conteúdo que eles achavam que não estavam contemplados nos 5 primeiros livros da Bíblia. E qual era esse conteúdo? A ressurreição dos mortos. Porque na tradição bíblica, nós vamos encontrar, por exemplo, o primeiro relato que vai trazer o tema da ressurreição, no livro do profeta Daniel. Uma outra tarefinha para casa, vocês lerem profeta Daniel, capítulo 12, e depois nós encontramos também no livro dos Macabeus, do qual foi retirada a primeira leitura de hoje. Então, este conteúdo de compreensão da vida após a morte para o judaísmo, era recente na época de Jesus, porque tinha aproximadamente 2 séculos que se falava deste tema. Então, antes disso, não se tinha uma doutrina mais clara e evidente no judaísmo sobre a ressurreição. E como os saduceus eram rígidos, tradicionalistas, apegados somente àquele conteúdo que eles achavam que eram importantes, logo vão questionar a Jesus diante de uma temática que eles não consideravam, ou seja, não acreditavam na ressurreição.
E por que o padre está explicando isso para vocês? Porque agora vem a pergunta dos saduceus, que diz respeito a esse tema. Voltemos agora ao nosso texto. Olha qual foi a pergunta que eles fizeram a Jesus no versículo 28. Vamos ler juntos? Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Paremos aqui. Padre, mas que evangelho complicado esse de hoje. Como é que é esse negócio? O irmão morre e aí a viúva pode casar com o irmão do falecido. Como entender isso? Aí nós precisamos de voltar lá no livro do Deuteronômio, porque a palavra, a escritura se compreende com a escritura. Então por que os saduceus vão falar isso para Jesus? Porque lá em Deuteronômio 25, nós encontramos uma lei do povo de Israel, que era chamada a lei do levirato. E o que significava esta lei? Se um homem casa com uma mulher, e ele morre sem deixar filhos, a sua mulher deve casar com o seu irmão, porque de acordo com a visão judaica, a vida do pai é transmitida na vida do filho e é continuada através dela. Por isso que para o povo de Israel, a descendência era muito importante. Um casal que não tinha filhos, para o povo de Israel, era considerado um casal que não recebeu a bênção de Deus, porque não teria a posteridade, não teria descendência. Agora vamos pegar um exemplo mais perto de nós, o exemplo de Zacarias e Isabel, né, que é bem conhecido. Zacarias já era velho, Isabel já era estéril, e eles não tinham filhos. E qual era o desejo deles? Terem um filho, para que a sua descendência tivesse posteridade, ou seja, tivesse continuidade, porque a vida dos pais continuam na vida dos filhos. Então, uma forma que eles encontraram de perpetuar a vida do morto que não teve filhos, era através do irmão dele. Por isso que os saduceus, voltando lá num dos primeiros livros da Bíblia, que eles conheciam muito bem, que é o livro do Deuteronômio, que faz parte do Pentateuco, eles vão querer colocar Jesus agora na parede. Vamos fazer uma pergunta bem difícil para esse tal de Jesus, que diz que é o Filho de Deus, que é a palavra do Pai. Vamos ver se ele dá conta do nosso questionamento. E aí é interessante que no Evangelho, os saduceus não trazem somente o fato específico de um homem que morreu, que deu a possibilidade que a sua mulher casasse com o irmão dele para que ele tivesse posteridade. Não. Eles aumentam o problema para Jesus, porque eles vão dizer que 7 irmãos morreram e casaram com a mesma mulher, para dizer agora, nesta arapuca, Jesus vai cair e não vai ter como ele responder a nossa pergunta. E o que mais me chama a atenção em Jesus, Jesus era um homem cheio do Espírito Santo. Jesus conhecia aquilo que estava no coração dos seus questionadores. E Jesus sabia que aquela pergunta não era apenas para esclarecer um conteúdo da religião. Não, aquela pergunta era feita movida pela maldade, com o desejo de colocar Jesus em xeque, em dúvida, para ver se ele contradizia os primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, a Torá. E diante desta realidade, Jesus vai trazer a novidade para os saduceus, para o judaísmo e para nós que pertencemos ao cristianismo.
Jesus vai sair da visão limitada de uma interpretação rigorista da palavra de Deus, porque o grupo que questionou Jesus era um grupo tradicionalista, legalista, que ficava ali na lei pela lei, e Jesus vai abrir uma nova visão de contemplação da fé e de conhecimento da Escritura. E aqui é importante esta provocação, porque hoje, em pleno século 21, nós estamos vendo o surgimento de muitos grupos tradicionalistas dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, de grupos que querem retroagir toda a vida litúrgica da igreja, com o desejo de ser mais puros do que os outros, pela saia que usa, pelo véu que se põe na cabeça, pela corrente que se coloca nos braços diante do voto que se fez, e toma no rigorismo da lei uma autossuficiência que te acha, que te coloca num pedestal e que te faz ser melhor do que os outros, que não se veste como você, que não age como você. E aqui vem o risco, não só para os saduceus tradicionalistas, mas também para nós que somos tentados a estes grupos tradicionalistas também na nossa época. E agora vem Jesus, querendo abrir a nossa visão, querendo nos ensinar uma reta compreensão da Escritura, como queria ensinar aos saduceus. Voltemos ao texto, porque será ele o nosso condutor. Então, dos versículos seguintes, do 29 até o 32, vem o drama dos irmãos. O primeiro morre, o segundo, o terceiro, até o sétimo, todos casaram com a mesma mulher, a mulher morreu e não deixaram filhos. Agora vem o problema para Jesus. Olha o que os saduceus vão perguntar. Versículo 33. O que está escrito lá? Na ressurreição ela será a esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Olha que interessante. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então por que eles vão fazer o questionamento a Jesus? Porque eles queriam conhecer mais sobre o conteúdo da ressurreição? Não. Eles já estavam convictos das suas crenças, porque era um grupo ferrenho, podemos dizer assim. Se vocês pegam no Antigo Testamento, por exemplo, os fariseus já acreditavam na ressurreição, mas os saduceus não acreditavam. E agora eles querem colocar Jesus numa prova, num teste, achando que Jesus contradizeria a palavra de Deus, os primeiros livros da Bíblia. Agora vamos para a resposta de Jesus. Agora voltemos ao versículo 34 e o 35, e você vai ler esses dois versículos com bastante atenção, porque eles são importantes para a nossa compreensão. Vamos ler juntos a resposta de Jesus? Jesus respondeu aos saduceus: Força, igreja. Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. Paremos aqui. Vamos compreender essa fala de Jesus. Olha a pedagogia de Jesus. Ele parte da nossa realidade, daquilo que é imanente, e abre a conversa para as coisas altas, elevadas, para os conteúdos de fé que nos elevam, que nos transcendem.
Então ele parte da realidade. Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se. E como a lei do levirato permitia, aquele irmão que morresse sem deixar descendência, poderia casar com a cunhada. Mas isso vale aqui para vocês, nesta vida terrena. Porque quando se abre para a vida eterna, para a vida em Deus, para a comunhão plena no Pai, as coisas mudam. A visão dos saduceus era uma visão reduzida, achando que o que aconteceria depois da morte seria uma continuidade do que se vivia aqui. E Jesus vai dizer: não, o que se vive na vida futura não é uma continuidade do que se teve aqui nesta terra, nesta vida. E aí você poderia perguntar: padre, o que esta palavra de Jesus poderia me ajudar na vivência da fé? Eu vou trazer um tema delicado aqui, mas eu preciso falar. Quantos católicos, como os saduceus, não creem na ressurreição, e quando perde um ente querido, fica sabendo que tem um centro espírita que recebe carta psicografada de quem já morreu, e no desespero corre para o centro espírita porque quer saber notícias do parente, como está, como foi, o que aconteceu com ele. E o que se encontra numa carta psicografada? Uma fala de uma pessoa que já morreu, contando como se o caminho que ela fez depois da morte fosse uma continuidade do que ela viveu aqui. E o evangelho de hoje vai dizer: isso está errado, isso é trambique. Na realidade do cristianismo, uma vida após a morte, na ressurreição, é uma realidade nova, e não é uma continuidade do que nós vivemos aqui nesta vida. Então, se você é uma pessoa frágil da fé ainda, que não crê na ressurreição, e que depende desse tipo de carta para saber como está quem já morreu, significa que você está no mesmo nível dos saduceus. E hoje você precisa renovar a sua fé em Cristo, para crer na ressurreição dele, que é também a nossa ressurreição, que é o centro da nossa fé, e de entender que nele, na ressurreição dele, a nova vida que se abre para nós após a morte, é uma vida plena, é contemplar a face de Deus, é de nos tornarmos como os anjos, vai dizer Jesus, numa perpétua adoração ao Senhor. E a pedagogia de Jesus vai caminhando nesse sentido, porque ela não quer ensinar somente os saduceus incrédulos na ressurreição, mas ela quer ajudar nós também, que muitas vezes somos incrédulos, principalmente diante da morte de uma pessoa que nós amamos. E Jesus, nesta perspectiva, continua: mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura. Aqui Jesus dá o critério para a continuidade da vida em Deus. Jesus está dizendo que haverá um julgamento, e esse julgamento nos dará a validade de nos tornarmos dignos, e se no julgamento somos considerados dignos, nós passamos a esta vida plena na ressurreição. E aqui eu quero trazer outra provocação para vocês. Nós precisamos entender que nós passaremos por um julgamento. Só que este julgamento não será o julgamento como do Supremo Tribunal Federal, como dos juízes da nossa época, não.
este julgamento será um julgamento feito pela lei do amor, que é o grande legado, que é o grande testamento de Jesus. E nós seremos julgados pelo amor. E é importante entendermos isso, porque hoje vivemos num tempo que já nos doutrina dizendo: você pode fazer tudo o que te dá na testa, porque já não há essa coisa de julgamento, isso é uma coisa retrógrada, é uma coisa da igreja que não existe mais, e você não precisa acreditar mais nisso, porque hoje você pode fazer tudo o que quiser. E aí, se eu posso fazer tudo o que quiser, já não existe mais pecado, porque já não existe mais fé, e se não existe mais fé, eu faço o que eu quero. O grito de independência, a nossa autossuficiência, que nos diz: eu não preciso de Jesus, eu não preciso dessa palavra, eu não preciso da igreja, eu mesmo me basto. E agora vem Jesus dizendo que existe um julgamento. E agora eu quero fazer uma pergunta a vocês, não precisam me responder. Se hoje a irmã Morte viesse te visitar, como que você acha que seria o julgamento diante de Deus, de como está a sua vida e do que você tem feito? Pense nisso. Pense nisso. O Evangelho quer te provocar a esta reflexão. Será que eu seria considerado justo na lei do amor, no julgamento final que o Senhor fará comigo? Que não haverá possibilidade de esconder absolutamente nada, como nós escondemos uns dos outros, porque seremos revelados na nossa totalidade, de quem somos. E é importante isso, porque Jesus nos disse: os que serão julgados dignos, ou seja, haverá um julgamento. E esses que são considerados dignos vão participar da vida eterna. E na vida eterna há uma diferença da vida terrena. Na vida terrena, os homens casam-se e as mulheres se dão em casamento. Os saduceus achavam que na vida futura era da mesma forma. Jesus vai dizer: não, porque na vida futura os homens não irão se casar e as mulheres não se darão em casamento. E aí vocês poderiam perguntar: padre, por que Jesus fala isso? Porque Jesus quer nos ajudar a entender que nesta vida biológica nós somos perecíveis e morremos, e a espécie precisa ser perpetuada. E isso acontece através de quê? Através do casamento, não é? Porque nós crescemos, envelhecemos e morremos. Se não nos casamos, não temos vida conjugal. Não tendo vida conjugal, não tem filho. Não tendo filho, a espécie não se perpetua. Por que Jesus vai dizer que lá não vai ter casamento? Porque lá nós não vamos morrer. Se não vamos morrer, não tem necessidade de ter o quê? Perpetuação da espécie. Então aqui Jesus abre os horizontes dos saduceus e quer abrir também do nosso. Para quê? Para que nós entendamos que a vida lá é uma vida diferente dessa que nós vivemos aqui. E que bom, gente, que a vida lá é diferente, porque imagina se a gente tivesse que enfrentar lá o que nós enfrentamos aqui. E agora vem Jesus continuando a catequese. Volta lá no texto. Vamos agora continuar no versículo 36. O 35 terminou dizendo: nem eles casam, nem elas se dão em casamentos. Vamos agora a partir do 36 e o 37. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Para aqui.
Lá nós seremos como quem? Os anjos. Qual a missão dos anjos? Adorar a Deus. Então, na vida futura da ressurreição, da plenitude, da alegria, da graça que nós receberemos pela ressurreição de Jesus, nós teremos a possibilidade de viver como os anjos, e esta vida será uma vida eterna, ou seja, uma vida para sempre. Nós não iremos morrer como aqui. E esses assuntos são delicados de lidar, porque nós não gostamos hoje de falar de morte. Muitos têm medo, porque têm uma incerteza de não saber o que vem depois da morte. Mas para o cristão, que crê em Cristo, que crê no Evangelho, que crê na palavra dEle, e que crê na ressurreição dEle, não tem medo de falar sobre a morte. Não tem medo da morte, e não tem medo daquilo que vem após a morte, porque Jesus nos deixa muito claro, através da sua palavra, que se nós fazemos o caminho do discipulado, o que nos espera é a plenitude dos tempos, da vida futura, da vida eterna, da glória de Deus, aonde contemplaremos a face do Senhor, tal como ela é. E é isso que Jesus está falando para os saduceus. Agora vamos para o versículo 37. Olha o que Jesus vai continuar dizendo: que os mortos ressuscitam. Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de, força igreja, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Paremos aqui. Olha a sabedoria que Jesus tinha da palavra. Eu comecei a homilia dizendo que os saduceus acreditavam somente nos 5 primeiros livros da Bíblia. E nestes livros não havia o conteúdo da ressurreição explícito. Mas agora Jesus volta no livro do Êxodo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Para que os saduceus entendessem que eles não compreendiam a palavra na plenitude. Por quê? Porque a compreensão deles era uma compreensão legalista, ou seja, da lei pela lei. Era uma compreensão reduzida, não se abria para a transcendência da palavra. E hoje quantas pessoas que acham ser doutores e doutoras da doutrina da igreja, da fé da igreja, da palavra de Deus, dizendo e ditando para o outro quais são as normas que eles devem viver, porque está lá na palavra. Quantas igrejas fundamentalistas, neopentecostais, evangélicas e tantas outras, que interpretam a palavra como os saduceus, a letra pela letra, e não são capazes de se embebedar desta palavra e de mergulhar no mais profundo que ela pode nos levar, para tirar dela os ensinamentos que o Senhor quer nos oferecer. Jesus catequiza os saduceus, porque de fato arrotavam que conheciam demais o Pentateuco, a Torá, a lei de Deus, mas Jesus volta lá no Êxodo para explicar essa palavra para eles. Moisés, quando diz o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, já nos demonstra um Deus dos vivos, porque quando Moisés faz esta memória dos antepassados, é para dizer que eles continuam vivos na glória de Deus. Abraão, Isaque e Jacó, e se continuam vivos na glória de Deus, é porque foram ressuscitados. Gente, olha a chicotada que Jesus dá nos saduceus. Ai, ai, ai.
E olha como é bonito compreender esta palavra, porque ela quer falar conosco, porque pode ser que você ainda não tenha uma verdadeira convicção na ressurreição. E Jesus encerra o Evangelho com chave de ouro. Olha lá o último versículo do Evangelho. Vamos ler juntos e bem fortes esse último versículo, porque ele vai nos dar um grande ensinamento. O que está lá escrito no versículo 38? Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Agora, eu quero te convidar a olhar aqui para a cruz. Durante toda a história da humanidade, o inimigo mais terrível e mais temido por todos os povos e culturas era a morte. A visão dos saduceus: morte e pós-morte, continuidade do que é aqui. Não compreendiam direito. Jesus traz a novidade na palavra. Mas para que esta ressurreição, que o Pai nos promete desde o princípio dos tempos, desde o início da história do povo eleito, só foi completo a partir do momento que o Filho dele assumiu o nosso inimigo mais terrível, a morte, e transformou esta morte em ressurreição, ou seja, em vida. O que Jesus está falando aos saduceus será consequência do que ele enfrentará para nos dar a graça de desfrutarmos da vida nova que o divino Pai eterno quer nos oferecer na ressurreição. E esta obra só se torna plena, completa, por meio da morte e da ressurreição de Jesus, que transforma a nossa morte em vida plena, aonde não precisamos ter a errada compreensão que depois desta vida continua lá na outra vida tudo o que vivemos aqui. Porque, como nos disse o próprio Cristo, se somos julgados pelo amor, se somos considerados dignos, adoraremos ao Pai tal como Ele é, e nos tornaremos como os anjos nesta vida plena, que não terá mais dor, que não terá morte, que não terá briga, que não terá confusão, que não terá doença, porque será na alegria da eternidade do Senhor. E quando nós compreendemos a morte nessa dimensão, nós somos capazes de falar como São Paulo: a morte para mim é lucro, porque diante deste mundo tão desordenado, se é a hora que o Senhor nos chama, nós vamos abrir os braços e dizer: bem-vindo, Senhor, eu já te esperava. Mas o que nos impede de fazer esse caminho? O nosso apego às pessoas, o nosso apego às coisas, o nosso apego à nossa própria vida, não é? O nosso apego aos nossos sonhos, aos nossos projetos, o nosso apego ao nosso egoísmo, que já não nos permite mais compreender a palavra tal como ela é, e pode até nos impedir de viver o que ela tem para nos oferecer. E é por isso que a cada ano, na Semana Santa, nós fazemos memória deste grande acontecimento, da vida, da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus, para de fato entendermos que o nosso Deus não é um Deus de mortos, mas é um Deus da vida. E mesmo quando nós celebramos na morte de uma pessoa, nós celebramos a vida, porque através da morte corporal, o cristão chega à vida em Cristo da ressurreição. E é isso que o Evangelho de hoje quer nos catequizar.
para compreender a palavra e, compreendendo o que ela nos diz, vivê-la plenamente, para que um dia todos nós cheguemos à vida eterna. E eu fico imaginando, gente, que vai ser bom demais da conta quando chegarmos no céu e vermos o povo bonito de Senador Caneiro e dizer: fulano, você veio, que bom, eu também cheguei, fui considerado digno diante do Senhor, e estou aqui, olha que beleza. E pode ser que a gente vai levar até um susto de ver algumas pessoas: uai, fulano, mas você veio também, né? Pode ser que a gente vai ter esse susto, né? Brincadeira. Ou seja, permitir com que a palavra do Senhor nos alcance para nos catequizar. E se de fato nós cremos em Jesus, nós cremos na palavra dele, nós cremos na ressurreição dele, eu não preciso ficar atrás de centro espírita, de gente, de carta, depois que eu perco uma pessoa querida. E eu sempre gosto de dizer: qual a melhor forma de reconhecer aquilo que uma pessoa falecida foi na minha vida ou representa para mim? Celebrando uma missa na intenção dela. Por quê? Porque a liturgia une a igreja da terra, nós, com a igreja do céu, a Jerusalém terrestre com a Jerusalém celeste. E nesta comunhão dos santos, nós podemos rezar pelos nossos entes queridos falecidos, confiando, recomendando-os na ressurreição de Jesus. E nesta comunhão dos santos, temos a graça de sermos consolados, de sermos fortalecidos, crendo na ressurreição de Jesus, muito mais do que ir no centro espírita para buscar a carta de quem já morreu. Deixe quem já partiu descansar. Larga de ser enjoado, enjoada, querendo falar o tempo todo, até com os coitados que já partiram. Seja um homem, uma mulher de fé, creia na ressurreição de Jesus, e quando tiver com muita saudade, venha à missa e reze. Coloque essa missa na intenção desse seu parente, desse seu amigo falecido, que você está sentindo muita saudade, porque você crê na ressurreição de Jesus, que será a sua ressurreição, que será a minha ressurreição, que será a nossa ressurreição, porque o nosso Deus não é o Deus dos mortos, mas é o Deus dos vivos. Então agora, para encerrar a pregação, deixe um minutinho o seu folheto de lado, feche seus olhos, incline a sua cabeça, e faça agora o seu exame de consciência, das vezes que você teve medo da morte, dos momentos de fragilidade, da perca de uma pessoa querida, que você buscou tantos caminhos, que não eram os caminhos do Senhor, de repente até da revolta, a incerteza que tomou conta do seu coração, daquilo que pode acontecer depois da sua morte, ou até mesmo o medo que você tem de morrer. Vai falando para Jesus agora: Senhor, eu creio em Ti, porque Tu és o Deus da vida, porque Tu és um Deus ressuscitado. E hoje eu quero Te pedir, Jesus, me dê a graça de ser convencido, convencida pelo poder da Tua palavra, de crer na Tua ressurreição, para mim, para a vida dos meus parentes que eu amava, que já partiram desta vida. Quantas vezes, Jesus, no desespero, eu busquei coisas que pudessem saciar o meu coração e a minha dor. Mas hoje, Jesus, eu quero renovar a minha fé na Tua ressurreição, na Tua vida nova, para que eu também creia. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele está vivo e pode me dar a Tua ressurreição.
Eu não temerei a morte, eu não temerei a dor da perca de um ente querido, eu não me desesperarei diante das minhas incertezas, mas eu tomarei posse desta palavra, que o meu Deus não é o Deus dos mortos, mas o meu Deus é o Deus dos vivos, e Ele quer me dar a sua vida, para que um dia eu também possa desfrutá-la de maneira plena, como os anjos, adorando ao Senhor, reconhecendo a sua face plenamente, tal como ela é. Deus enviou seu Filho amado Para morrer no meu lugar, na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive. Vamos cantar, porque Ele vive. Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Põe a sua mão agora sobre o seu coração e peça a Jesus que convença o seu coração dessa verdade, que Ele está vivo, que você coloca a sua vida nas mãos dEle e que Ele te dará essa vida. E com a sua mão no seu coração, você vai cantar mais uma vez esse refrão, com toda a sua força interior, como sinal de quem crê, de quem adere a esta palavra, de quem quer experimentar esta vida nova e de confiar todos os seus entes queridos falecidos à ressurreição e à vida do Senhor, porque Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Agora, pense em todas as pessoas que conviveram com você, que você amou e que você foi amada por elas e que já morreram. De repente é seu pai, é sua mãe, é o seu filho, é o seu marido, é o seu esposo, é a sua esposa, é um amigo próximo. E agora vai dizendo: Senhor, eu creio na ressurreição dos que eu amei nesta vida. Eu rezo por eles, Jesus, nesta missa, porque eu sei que a tua ressurreição os alcança e também consola o meu coração. E agora, crendo, rezando por todos os seus entes queridos, crendo no poder da ressurreição de Jesus para ele, para ela, para todos eles, vamos cantar: porque Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele
mãos, no meu Jesus que vivo está. Amém? Amém. Amém.